Estamos começando o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós temos um convidado muito especial no nosso programa, que é o Pedro Estivale. E eu tenho certeza que vocês vão amar ouvi-lo, porque o tema dele é muito interessante e importante. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Shane. Muito obrigado pelo convite. Assim, uma satisfação muito grande estar aqui e boa noite para todo mundo. E o Pedro, ele é engenheiro, mestre de marketing internacional, especialista em comportamento humano e gestão de pessoas. E também em teologia. Sim. E por ele ser um especialista na área de teologia, na semana passada, vocês que me acompanham sabem que eu falei sobre João, que foi aquele que preparou o caminho de Jesus para que ele ficasse conhecido, não é isso? Sim, João Batista, sim. Ele que preparou toda a chegada para Jesus. Ele começou a anunciar, né, a chegada de Jesus. Exatamente. Então, algo assim muito interessante. E hoje não é o dia de Pedro como foi no programa passado, o dia de João. E Pedro, ele foi um apóstolo de Jesus, mas eu passaria a palavra para falar de Pedro, porque eu falei assim, com o tempo foi se perdendo o porquê das festas juninas. Na realidade, as festas juninas são aniversário de pessoas que foram muito importantes na história cristã. Não é isso, Pedro? Quem foi Pedro? Né? Eu vou te pedir para falar sobre Pedro. Exatamente. Os apóstolos, são 12 apóstolos, um deles é Pedro. E Pedro é uma figura muito interessante na Bíblia. Ele tinha uma personalidade muito forte. Para você ter uma ideia, quando vieram para pregar Jesus, né, para crucificá-lo, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Nossa. E Jesus foi lá e colocou de volta e acalmou Pedro, né? Teve uma situação também de Pedro, por exemplo, que ele queria dar um jeito de Jesus não ser crucificado. E Jesus falou para ele, não, Pedro, você não entendeu nada. Eu vim exatamente para isso. Eu vim para morrer na cruz, para pagar o pecado de toda a humanidade. Esse é um dos propósitos de eu vir para a Terra. Então Pedro tem essa personalidade de falar coisas incríveis e ao mesmo tempo Jesus repreendendo ele e ele aprendendo com esse caminhar com Jesus. E quando Jesus é crucificado e morre, todos os apóstolos se dispersam. Inclusive alguns ficam escondidos com medo da represália toda que tinha sobre os cristãos. Porque Jesus foi crucificado, então eles tinham medo de ser crucificado. E Pedro era um desses que voltou a pescar e estava escondido. Até a vinda do Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou, mas o Espírito Santo virá. E quando ele virá, ele vai revelar muitas coisas para vocês. E quando o Espírito Santo veio e tomou os 12 apóstolos, esse mesmo Pedro, que não tinha entendido muito bem, menos ficou 3 anos com Jesus, ele se transformou ali no grande líder, né, dos apóstolos. E em Pentecostes, na Bíblia, por exemplo, fala da pregação de Pedro, no Pentecostes, onde aconteceu assim um milagre maravilhoso, onde várias pessoas receberam o Espírito Santo e tinham pessoas, milhares de pessoas, de várias línguas, e eles começaram a conversar na mesma língua, um entendeu o outro. E depois disso, fala que a sombra de Pedro curava. Olha só, um homem que, quando Jesus pegou, ele era despreparado, era um pescador, e tem várias passagens na Bíblia com Pedro, quando Jesus estava com ele. E depois disso, quando ele realmente entendeu o propósito, a missão dele aqui na Terra, junto com o Espírito Santo, a sombra dele curava. É incrível, né? Incrível, muito linda a história. E eu acredito muito importante divulgar, porque muitas pessoas não conhecem a história de Jesus, né, o valor dela, o peso que ela tem e a importância que tem na vida de todos nós. Porque, sem saber, mas nós interagimos o tempo todo. Agora, se nós soubermos, nós vamos interagir muito melhor. Com certeza, com não certeza. É? Então, eu aproveitei um pouquinho para vocês saberem quem foi São Pedro. Certo? É isso aí. E como ele é xará de Pedro e ainda estudou teologia, então ficou perfeito no dia de hoje receber Pedro. Só que o Pedro Estivale. Mas você, além de
ser engenheiro, mestre em marketing internacional, especialista em comportamento humano, em gestão de pessoas, em teologia, você também você desenvolveu 2 métodos Sim. importantes para ajudar pessoas que são empresários, pretendem ser empresárias, né? E para pessoas que não o sejam também. Sim. E eu gostaria que você falasse, vamos falar hoje do Infinity. Isso, o método Infinity. O método Infinity, né? O que ele é, a que se propõe esse método? Perfeito. Prestem bem atenção, porque eu tenho certeza que vocês vão se interessar. Vamos lá. Eu comecei, só para contextualizar de onde nasceu o método Infinity, que é importante, até para todo mundo entender o porquê do método Infinity, por que eu faço isso hoje em dia, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, aprendi com meus pais, que passaram muita dificuldade, uma infância realmente muito pobre, que eu deveria trabalhar numa empresa grande, uma multinacional, para não passar a necessidade que um autônomo ou alguém que empreende passa, que não tem estabilidade. Um dia tem dinheiro, outro dia não tem. E eu acreditei nisso e tive sucesso na carreira como executivo. E cheguei a ser diretor de uma multinacional alemã aqui no Brasil, com 2.500 funcionários respondendo para mim. Nessa época eu trabalhei na Espanha, na Alemanha, em Portugal. Só que, o que aconteceu comigo? Eu tinha um rótulo que eu tinha que carregar, que era o rótulo de que o menino que deu certo daquele quintal como enorme... Como auto-executivo. Como auto-executivo. Na verdade, o que eu queria sempre foi empreender. E eu carregava aquilo que não era a minha verdade. E tudo isso porque, aos 4 anos de idade, eu me senti rejeitado pelo meu pai, que eu trato muito isso nos meus treinamentos também, sobre as 5 feridas emocionais. Eu senti uma ferida de rejeição. Porque meu pai foi viajar para o Acre, naquela época, mais de 40 anos atrás, quem fazia essa viagem era muito perigoso, um amigo do meu pai havia morrido, e minha mãe chorava muito com isso. Medo, né? E eu entendi que meu pai estava abandonando a gente. E pela ferida de rejeição, eu entendi que eu precisaria sempre fazer algo muito grandioso, muito bem feito, para que meu pai desse valor e não me rejeitasse mais. E essa ferida me governou durante muito tempo. E eu queria só fazer uma observação, que isso ocorreu, prestem atenção, isso ocorreu quando Pedro tinha apenas 4 anos. Então ele via a mãe dele chorando, preocupada com a vida do pai, mas ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Sim. E ele carregou isso por muitos anos. Muitos anos, até os 30. Quando me veio uma grande crise de estresse, seguida de síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. Eu era executivo, né, ainda nessa época. E aí foi que eu mergulhei na parte espiritual, porque eu já conhecia muita parte do comportamento humano, todos os cursos e tudo mais, mas eu mergulhei muito na neurociência depois disso e na parte espiritual. E eu achei onde estava o problema, que são as travas emocionais, que causadas pelas essas 5 feridas, que causam esse problema todo. E aí então eu consegui me libertar disso. E aí eu criei o primeiro método que é o DNA Day, né? Que eu trato as pessoas em relação a isso, que é um treinamento de um dia, onde você vem ali, você descobre o seu dom, você descobre o seu propósito de vida, as suas travas são desmascaradas e tratadas ali, e você fica livre para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. As pessoas choram muito no DNA Day. Eu brinco que tem 2 tipos de pessoas, as que choram e as que desidratam. Porque o choro é cura da alma. E todas essas doenças estão na alma, porque nossa alma é o nosso psique, que tem a parte emocional e a parte racional. E depois disso, eu trouxe isso para o mundo empresarial. Porque quando eu fui empreender a primeira vez, eu quebrei por conta da minha trava emocional. Eu tinha todo o conhecimento técnico que você imagina, já era CEO de uma multinacional. E aí eu criei o método Infinity, onde eu junto as mais modernas técnicas de gestão, junto a todos os princípios espirituais, divinos e cristãos. Então, e com todo esse tratamento, ou seja, primeiro eu trato o empresário, para ele ser o empresário que a empresa dele precisa. Porque embora ele não acredite, ele é o maior problema da empresa dele. Isso é pesado de escutar, o empresário. É pesado, mas é verdade. Porque o seu olha só essa fórmula aqui, o seu CNPJ é igual ao seu CPF vezes a somatória de todos os CPFs dos seus funcionários. Então, se você é governado por uma trava emocional,
essa trava, ela é multiplicada para todos os seus funcionários, que cada um tem as travas deles, os sabotadores invisíveis. Agora, se você consegue ativar o seu dom, isso também é amplificado em cada funcionário seu. E aí você é capaz de identificar o sabotador de cada funcionário seu e o dom para montar uma equipe maravilhosa. Porque é o que eu sempre falo, a gente não forma uma empresa, a gente abre uma empresa e forma uma equipe. Só que se você não for um especialista em pessoas, não souber identificar o seu sabotador invisível, o seu grande dom, o perfil de comportamento de cada funcionário seu, o seu perfil, e juntar isso com as técnicas de gestão, ou seja, como técnicas de venda, gestão financeira, contratação de pessoas, processos, tudo isso ao mesmo tempo, você não vai ter o sucesso que a sua empresa poderia. E aí, sabe o que eu vejo, Sheila? Você ia fazer uma pergunta a você? Não, eu só ia dizer aqui o seguinte, que o que eu entendo que o Pedro está colocando é que, na realidade, a empresa são os funcionários. Exatamente. Desde que saibam ser liderados. Exatamente. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa preparar um ambiente para que esses funcionários também funcionem bem. Então, você precisa preparar o funcionário individualmente, você precisa saber preparar o ambiente, que é a cultura da empresa, você precisa criar processos inteligentes na sua empresa, e tudo isso eu ensino no Método Infinity. Porque vamos pensar numa montadora. No final do dia sai um carro pronto, não vários carros prontos. Uhum. Mas se você perguntar para cada funcionário, você sabe fazer carro? Ele fala assim, não sei, eu só sei apertar tal parafuso. Eu só sei. Por quê? Porque existe um processo desenhado. Então, toda vez que você tem uma atividade muito complexa, fazer um carro é complexo. O que você precisa fazer? Ser capaz de estruturar processos para você não precisar de muitos especialistas. Você vai precisar de operários treinados naquele processo. Só que cada operário é uma pessoa que merece sair de casa, não para trocar tempo por dinheiro, mas para cumprir propósito na sua empresa. O que eu mais vejo é empresários que abrem empresa para trocar produto ou serviço por dinheiro, aí só atrai pessoas que trocam tempo por dinheiro e reclamam da mão de obra. Mas foi você que atraiu essas pessoas, porque você montou uma empresa não para cumprir propósito, e sim para trocar produto ou serviço por dinheiro. Porque quando a pessoa trabalha numa empresa que ela se sente envolvida no processo, fazendo parte do processo, não só cumprindo uma obrigação, mas fazendo parte real de um processo, ela se torna a empresa. Ela se sente a empresa. Exatamente, né? Isso. O que acontece? Não se abre uma empresa para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é só consequência. A maioria das pessoas que não vivem isso, que não passaram pelo Método Infinity, fica um pouco difícil até de acreditar nisso. Mas as que passam pelo Método Infinity, elas começam a entender que, na verdade, ganhar dinheiro é só consequência de você cumprir propósito. Porque, vamos lá. Como todo mundo abre uma empresa? Quer dar uma vida melhor para a família, uma vida melhor para os filhos, ter mais tempo com a esposa e com os filhos, ter qualidade de vida. E minha pergunta é para você, empresário. Quantos por cento disso é verdade hoje? Porque o que eu mais vejo são empresários escravos. Virou porteiro da empresa. Ele tem que abrir e fechar a empresa. Ele está totalmente no operacional. Ele não sabe fazer a transição do operacional para o estratégico. E aquilo que seria um sonho, aquela empresa para dar tudo de bom para a família, virou a escravidão dele. Virou um pesadelo. Ele é o melhor funcionário da empresa dele mesmo. Muitas vezes tem funcionários que ganham mais do que ele, porque ele paga todo mundo e acaba não sobrando dinheiro para ele. E muito menos tempo. O empresário tem férias todos os meses, ele não consegue tirar férias. Eu vejo muito isso. Muitas pessoas chegam no Método Infinity assim, e depois consegue despertar, consegue ordenar tudo isso e entender que a hora que ele coloca propósito na empresa dele, a hora que ele aplica as técnicas modernas de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processo, junto com os princípios cristãos, a vida é transformada por completo. E aí ele começa a viver a vida de empresário de verdade. Eu tenho um mentorado meu, André, faz pouco tempo ele falou para mim, Pedro, eu não sabia que era tão bom ser empresário. Eu estava ficando quase louco. Eu não consegui. E hoje, e o ano passado comigo, ele dobrou o faturamento e esse ano ele vai triplicar o faturamento dele. Era para ele estar mais preocupado ainda, né? E não está. Porque, veja, o envolvimento é diferente, porque o posicionamento do empresário passa a ser outro.
Exatamente. E o entendimento disso é que dá esse realce na empresa. Porque as pessoas, quando elas são envolvidas por uma energia diferente e entendem que elas têm um propósito e que ela faz parte, né? O empresário apresenta o propósito dele, o propósito da empresa, e os funcionários se sentem integrados a esse propósito. Exatamente. Que isso também vai fazer parte da vida deles. Né? Esse respeito também. Sheila, olha só. Por que uma pessoa sai de casa para trabalhar de forma gratuita numa ONG, numa igreja, numa instituição? Pelo propósito. Porque ela acredita naquele propósito. Exato. Você imagina só se você tiver funcionários que, além de você pagar o salário, ela sai de casa para cumprir o propósito daquela empresa. Aí ela vai estar motivada. Aquela equipe motivada que tanto o empresário quer, que ele pensa que é só com salário, que aí com salário você paga um serviço profissional de volta. Mas a motivação você não compra com dinheiro. Exatamente. A motivação é outra coisa. É o propósito. Né? Então, o propósito é a mola propulsora, né? Tanto do empresário quanto dos funcionários. Porque daí os funcionários vão motivados à empresa. Que a empresa tem que ser um local, é o local que você passa a maior parte do dia. Então, ela tem que ser atrativa, ela tem que ser agradável. Porque o funcionário, quando ele fala, ai, puxa, mas eu tenho que trabalhar hoje, aí o trabalho dele não vai render. Então, essa interação empresário com os funcionários, e esse entendimento, o funcionário entender qual é o propósito, e isso muda de figura a empresa. Exatamente. E assim, o empresário entender que a parte espiritual, os conceitos divinos, eles têm que fazer parte da sua empresa. Eles têm que compor, né? Exatamente. Tem que compor. O que acontece? O que eu mais vejo por aí é conceitos divinos e espirituais cristãos, ou é a parte empresarial. É o que eu estava falando para a Shane antes. Tem que trocar o ou pelo e. São as duas coisas. Sim. Aí, isso junto é muito poderoso. Porque, para pensar, se você é corpo, alma e espírito, se você não usar a parte espiritual, você não está usando todo o seu potencial. E você para de empreender pelo motivo correto. Acredite, que quem está fora do processo fica difícil de entender. Mas a sua empresa é para fazer algo importante aqui nesse mundo. Porque para pensar, como é que você ganha dinheiro? Dinheiro é valor em papel moeda. Tá? Quando é que alguém está disposto a te dar um valor em papel moeda? Quando você agrega valor de alguma forma na vida daquela pessoa, ou com um produto ou com um serviço. Eu tenho celular, a pessoa entendeu o valor daquele celular e está disposto a te pagar de volta. Você presta um serviço, ou seja, você agregou valor na vida da pessoa, ela te dá um valor de volta em papel moeda. Então, quando você entender que a sua empresa é para agregar valor ao mundo, e é assim que se ganha dinheiro, você cumpre as duas coisas mais importantes. Transformar vidas, ou seja, você vai solucionar o problema de pessoas, a sua empresa está a serviço da sociedade, e quando você coloca isso em prática, as pessoas estão dispostas a te dar dinheiro de volta. Lógico que você gera muito dinheiro. E aí, como é que você gera muito dinheiro? Fazendo isso com muitas pessoas. Essa é a chave para você ganhar dinheiro. Então, volta sempre para o espiritual. Sempre. Não, e a base de tudo é espiritual, porque como nós estávamos conversando antes de entrar lá, nós somos seres espirituais que neste momento estamos num corpo. Então, é essa compreensão que tem que ter. E lembrar bem que esse método que ele dá ao treinamento, o Infinity, não é somente para empresários ou empresárias. Podem ser pessoas que têm uma pretensão, que têm um sonho. Então, vamos começar esse sonho alicerçando. Né? De maneira correta, né, gente? E da maneira correta. E sabendo que tem que fazer esse tripé, né? Corpo, mente e espírito, saber que tem que haver um propósito, não só um propósito terreno, como por exemplo ganhar dinheiro, mas tem que ter um propósito espiritual, ou seja um negócio pequeno ou grande, terá a ver gestão de pessoas, são pessoas. Exatamente. E que comungue deste conhecimento, desta aceitação, que em primeiro lugar é a espiritualidade. Exatamente, porque né? Senão não faz sentido, né? Senão a vida deixa de ser sentido, porque nós temos que ter, sabe, essa nossa aproximação com Deus é muito importante. Nós temos que valorizar, sabe, que Ele pode ser nosso amigo, companheiro,
se nós soubermos nos Exatamente. aproximar dele. Olha, eu tenho muito mais que o Pedro tem a falar para nós, tem a nos ensinar. Eu vou convidá-lo para estar conosco outras vezes, mas você pode entrar em contato com o Pedro Estivalli. Você pode ligar, por exemplo, no 11 997415222, tá? Que vocês estão vendo aqui embaixo do nome do Pedro, né? Vocês vão poder ligar. E também podem acessar o Instagram. É Instagram Pedro Estivalli, Estivalli com 2 L's. 2 L's e I no final. S mudo é Pedro, né? Depois o sobrenome é Estivalli. Eu respondo todos os directs, viu, gente? Pode mandar, pode perguntar, respondo entrar. 100% dos directs. Exato. O Pedro tem muito mais a falar, porque o conhecimento dele é muito amplo e ele vai voltar aqui. Mas você entre em contato, porque agora, no final do mês, vai ter o treinamento do método Infinity, certo? Que vai ser nos dias 21, 22 e 23 de julho. Né? Então, como eu sempre aviso, entre em contato rápido, porque as coisas são muito... são vagas limitadas, assim como o DNAD tem um número máximo de pessoas, porque a ideia é que são 3 dias de treinamento bem intenso, que você saia no final do treinamento com um plano montado para a sua empresa. Então eu vou dar a teoria, todas as ferramentas que você precisa prática, você vai levar um book de ferramentas, e você já vai implementando ali na prática comigo, para eu poder dar atenção e tirar todas as suas dúvidas. Então não é um treinamento para a multidão. É um treinamento, no máximo 24 pessoas na sala do Método Infinity. Para dar um atendimento individualizado, personalizado, tirar dúvidas, explicar. Então, realmente, entrem em contato para vocês conhecerem melhor o método e poderem participar, tá bom? Infelizmente, nossos minutinhos estão terminando, não é, o Tomás? Eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite, espero que possa voltar mais vezes. Eu que agradeço. E teremos nós temos ainda muitas perguntas para fazer para você. Tá Muito bom? Obrigado. Tá bom? Então até a próxima vez. Obrigado, pessoal. Minha gente, nós terminamos o nosso programa Arquétipo. Quero agradecer os trabalhos técnicos do Tomás e agradecer o carinho da sua audiência e aproveitar essa oportunidade para te fazer o convite de estar comigo, Sheine de Abreu, novamente, sábado que vem, às 19h30, aqui no Arquétipo, na rádio Vibe Mundial, 95.7 FM. Abraços de bons fluidos e até sábado. Ótima semana para você. Tchau, tchau.